Pessoal, bom dia. Vamos para mais um vídeo aula aqui na nossa turma do segundo ano e a aula de hoje é a de número 18, beleza? Pessoal, só para reforçar, hoje, à tarde, a partir das 13h30, nós estaremos fazendo uma atividade para nota na plataforma Plural, envolvendo os conteúdos radioatividade e a parte inicial de cálculos químicos, onde a gente trabalha a parte de massa atômica, molecular, mol, constante de Avogadro, certo? Então, a videoaula de hoje é a segunda aula do Tira Dúvida. Na primeira aula nós tiramos as dúvidas das aulas 11 e 12 e na aula de hoje a gente vai tirar as dúvidas das aulas de número 13 a 16. E por que eu resolvi juntar essas 4 aulas no mesmo bloco? Porque é o mesmo conteúdo, certo? As aulas 13, 14, 15 e 16 são da parte de cálculo químico. Então talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo do que o normal, mas eu achei melhor que eu dividir em 2 vídeos, tá certo? Então vamos começar aqui, ó. Na aula de número 13, nas aulas de número 13 e 14, nós temos uma pergunta do Mário, que pede que nós façamos mais questões relacionadas à constante de Avogadro. Bem, Mário, nas perguntas seguintes vão aparecer a constante de Avogadro. Se, dependendo do tempo de vídeo, que eu não sei ainda, vocês já sabem, vocês estão assistindo, mas se o vídeo não ficar muito longo, no final eu boto uma questãozinha extra, além das que já foram solicitadas, falando da constante de Avogadro. Mas tem questão que já foi solicitada que eu vou fazer, falando da constante de Avogadro, tá certo? O Vitor, ele faz 2 perguntas. Uma é igual à pergunta do Mário, ou seja, a segunda solicitação para falar de constante de Avogadro, eu vou falar já já. E a outra pergunta do Vitor é a respeito da primeira questão da aula número 13, para a gente poder comentar. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: observe as afirmações a seguir e indique quais são verdadeiras ou falsas. Beleza? Muito bem. A primeira afirmativa diz: a unidade de massa atômica pode ser representada por U. Certo, correto. Massa atômica é medida em unidade de massa atômica, que a sigla é UNA, mas eu posso simplesmente representar pela letra U. Então a primeira afirmativa ela está verdadeira. A segunda afirmativa diz: a unidade de massa atômica é 1/12 da massa do átomo de carbono? De um átomo de carbono? Sim. O carbono, como eu disse para vocês lá na aula número 13, se eu não me engano, foi a aula de introdução, foi escolhido como elemento de referência. Então, o átomo de carbono tem a massa 12. Então, a unidade de massa atômica corresponde a uma fatia dessa massa. Como eu até fiz em relação lá no vídeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha, como se o átomo de carbono fosse uma pizza dividida em 12 fatias. Uma fatia corresponde ao que nós denominamos hoje de unidade de massa atômica, o UMA, ou simplesmente U. Então, a segunda afirmativa também está correta. A terceira afirmativa diz o seguinte: a unidade de massa atômica é 1/12 da massa do átomo de carbono, de número de massa igual a 12. Sim, correto. Eu acabei de mencionar na afirmativa de número 2. Até aqui, todas estão corretas. E a última afirmativa, a de número 4, a massa atômica de um átomo é um número muito próximo do seu número de massa? Veja, nesse patamar aqui da história, ou nessa parte aqui do processo, as massas atômicas são restritas do elemento do seu isótopo. Diferentemente da massa atômica que aparece na tabela periódica, que, como nós dissemos também na videoaula, é uma média ponderada entre os isótopos daquele átomo. Então, quando ele diz que a massa atômica de um átomo é um número muito próximo do seu número de massa, está correto. Quando não é necessariamente igual. Mas, no geral, quando se pega a massa atômica presente na tabela periódica, é uma média ponderada entre os isótopos, sendo, portanto, um número muito próximo da massa específica do isótopo. Tá certo? Então, nós não temos aí
na questão número 1, nenhuma afirmativa que esteja incorreta. Certo? Beleza, uma questão teórica que não deixa de ser importante. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para a próxima dúvida, a dúvida do Eduardo, né? Que pede o seguinte, ele solicita a primeira e a quarta questão da aula de número 15. Então vamos lá. Já está aqui separadinho, vamos para a resolução. Por sinal, voltando para a fala anterior, Mário e Vitor, essa questão que o Eduardo solicitou mexe com constante de Avogadro. Tá bom? Então vamos lá. Ó, a massa em gramas e o número de átomos existentes em 8 mols de átomos de mercúrio são. Então nós temos aqui o seguinte. Ele faz duas perguntas nessa questão. Ele quer saber primeiro a massa em gramas e também o número de átomos existentes em 8 mols de mercúrio. E ele dá uma informação que é a massa atômica do mercúrio, que é igual a 200. Beleza, vamos aqui por partes, então, para a gente poder resolver essa história. Muito bem, eu vou até tirar essa aqui daqui de baixo, depois eu realoco em algum local, para os cálculos não ficarem muito tumultuados, muito amontoados um junto do outro. Então vamos lá, primeiro a questão da massa. Veja, aqui ele está dizendo para a gente massa atômica, Ma. Então a unidade padrão aqui é o U. Ele quer saber o quê? A quantidade de massa existente em 8 mols. A primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é só aquela transformaçãozinha que eu já comentei com vocês, que é qual? Massa atômica e massa molar são numericamente iguais. O que muda é a unidade. Quando eu falo de massa atômica, a unidade é U. Quando eu falo de massa molar, em vez da unidade ser U, a unidade passa a ser o quê? Grama por mol. Sendo assim, nós podemos resolver tanto pela equação, né, como pela regra de 3. Vocês sabem que eu dou preferência à regra de 3. Então, como é que nós vamos montar? 200 gramas equivale a 1 mol. Nós vamos responder primeiro, ó, a massa. Depois a gente responde o número de átomos. Então, ó, como é que a gente vai fazer? 200 gramas equivalem a 1 mol. A minha pergunta é, eu quero saber qual é a massa existente em quantos mols? Em 8 mols. Então, fazendo aqui rapidinho meios pelos extremos, eu vou ter que o meu x vezes 1 é x, vai ser igual a 200 vezes 8, que vai dar 1.600 gramas. E aqui está a nossa primeira resposta. Certo? Tranquilo? Será que a gente já tem alguma alternativa para observar? Ó, nós já eliminamos 3 alternativas. Só ficou a letra C e a letra E. Mas eu tenho uma outra pergunta a fazer. Ou a responder, no caso. Que é o número de átomos. Para o número de átomos, o que é que eu posso fazer? Ou como é que eu vou fazer? Bem, eu vou usar a constante de Avogadro. Lembrando de novo a minha dica, a minha indicação. Quando é que eu sei que eu uso aquela constante? Quando falar de molécula, de átomo, de íon, certo? Aí eu vou saber que eu vou precisar da constante de Avogadro, tá certo? Ele não mencionou a constante na questão, então a gente vai trabalhar com o valor aproximado. Então vamos para a segunda parte, que vai ser a seguinte. 1 mol, nós sabemos que pela constante de Avogadro, tem 6 vezes 10 elevado a 23. No caso aqui, como eu estou falando do mercúrio, são átomos, certo? E a pergunta é exatamente essa. Eu quero saber, em 8 mols, qual vai ser o meu número de átomos. Então, de novo, eu vou fazer aqui meios pelos extremos. O meu x vezes 1 vai ficar x.
E automaticamente 8 vezes 6 vai ficar 48 vezes 10 elevado a 23 átomos. Aí resta saber se a questão colocou o número da forma como aqui está, ou se ele fez a conversão para a notação científica. Pelo que eu posso ver, ele não converteu, o que me dá como alternativa a letra C. Então eu tenho 1.600 gramas e 48 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio em 8 mols desse referido elemento. Beleza? Tranquilo? Vamos agora para outra pergunta que o Eduardo fez, que é a número 4. Eu vou agora vir para o lado de cá. A pergunta número 4, também da aula 15, faz a seguinte indagação. A mistura de etanol, aí ele bota a fórmula do etanol, com iodo, corresponde ao líquido avermelhado utilizado em alguns termômetros, mas também é muito usado como desinfetante. Qual a massa G, né, eu coloco em parênteses, em grama, de etanol correspondente a 3 mols? Então, ele está falando do composto, que é o etanol, nosso conhecido porque utilizado no cotidiano como combustível, atualmente, no quadro atual da pandemia, presente no álcool 70, né, muito utilizado para a questão da desinfecção das mãos e objetos. E vamos lá, e ele diz que a forma do etanol é essa: C2H6O. É isto? É isto. Ele pergunta o seguinte: qual é a massa em gramas que serão, né? Quantas gramas serão encontradas em 3 mols dessa substância? Então, muito bem. Como é que nós vamos fazer agora, então? Primeira coisa, eu vou precisar da constante de Avogadro nessa questão? Não, porque a questão não falou de átomo, não falou de molécula, então não vou precisar. Do que eu vou precisar? Eu vou precisar da fórmula. Através dela, eu vou chegar onde? Vou chegar na massa molar. Parênteses, essa questão colocou no final o valor unitário de cada elemento, né? Ele colocou lá o valor do carbono, que é 12, o valor do H, que é 1, e o valor do O, que é 16, não sei se necessariamente nessa sequência. Mas beleza, então a primeira coisa a fazer é o quê? É pegar a molécula e calcular a sua massa. Então vamos calcular. Vai ficar o quê? Lembrando que esses números aqui de baixo indicam para a gente a atomicidade, quantos átomos eu tenho. Então vai ficar 2 vezes o carbono, que é 12, mais 6 vezes o H, que é 1, mais 1 vez o oxigênio, que é 16. Então perceba que eu fui trocando a massa de cada um. Resultado da história vai ficar 2 vezes 12, 24, 6 vezes 1, 6, 16 vezes 1, 16, 24 com 6, 30, com 16, 46, G barra mol, 46 gramas por mol. Tendo esse valor em mãos, agora eu vou fazer o procedimento que nós fizemos na questão anterior. Eu sei agora que 46 gramas é o equivalente a 1 mol. Logo, a quantidade que nós temos, 3 mols, atenção para a montagem da regra de 3, sempre colocar a unidade embaixo de unidade, ó, mol embaixo de mol. Na outra questão, mesma coisa, ó. Então vamos tomar cuidado com isso. E aqui, obviamente, do outro lado vem o meu x. X vezes 1, sai aqui um traço para não ficar muito misturado as coisas. Fazer aqui meios pelos extremos. X vezes 1 fica x, igual a 46 vezes 3. Sendo assim,
finalizando, o meu x vai ser igual a quanto? 138 gramas. E essa é a nossa provável resposta. Olhando aqui agora o gabarito, é a letra A. Beleza? Está aí resolvida mais uma dúvida, mais uma questão. Tranquilo? Muito bem. A próxima pergunta é novamente do Mário, só que agora ele vai fazer uma indagação na aula 16, sobre a quarta questão da aula 16. Então vamos apagar o lado de cá, para que nós possamos resolver a questão. No geral, essas questões de cálculo, né, elas são tranquilas de se fazer, desde que eu identifique direitinho os dados e perceba, né, qual o caminho que eu vou ter que fazer para resolver a minha questão. Então vamos lá. A pergunta, como eu disse, é a quarta questão, questão número 4, da videoaula número 16. A pergunta é muito simples. Qual o número de mols existente em 3,5 kg de brometo de cálcio? Repito, qual o número de mols existente em 35 gramas de brometo de cálcio? Muito bem. Está aqui, eu quero saber a quantidade de mols. Ele me deu uma massa de 3,5 kg e deu a substância que é o brometo de cálcio, que é o CaBr2. Certo? Como é que a gente vai começar a fazer? Bem, semelhante à questão anterior, o que é que nós temos? Nós vamos precisar da constante Avogadro? Não. Eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com mol e com massa. Se eu vou trabalhar com mol e com massa, eu preciso calcular a massa desse composto aqui. Parênteses. No caso dessa questão aqui, ele não informou para a gente o valor individual de cada elemento. Seja, no caso, o cálcio e o bromo. Neste caso, como eu até comentei em uma aula anterior, não me recordo mais qual especificamente, subentende-se que nesta prova você poderia usar a tabela periódica. Até porque não há necessidade, não tem lógica de você ficar memorizando as massas atômicas. Eu digo aos meus alunos, eu particularmente não tenho as massas decoradas. Porque não precisa, é uma coisa que você tem um negócio chamado tabela periódica para consultar. Se não tem tabela periódica para consultar, é dever da questão te informar. Certo? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? A massa do cálcio, salvo engano, é 40. E a massa do Br é 80. Certo? No caso do Br, eu vou pausar aqui rapidinho só para conferir, porque às vezes a gente, como eu disse, não tem isso memorizado. Então, só um segundo. Pronto, voltei. É exatamente 80. Beleza. Na verdade, 79,9 que a gente arredonda para 80. Então, vamos voltar para o cálculo. O que acontece agora? Vamos calcular a massa aqui. Vai ficar 1 Ca mais 2 Br. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar os valores. O Ca 40 mais 2 vezes o Br, que vale 80. Resolvendo aqui vai ficar 1 que multiplica 40 é 40, mais 2 vezes 80, 160. Somando isso aqui vai dar um total de 200 gramas por mol. E está aqui a massa molar do brometo de cálcio. Lembrando que essa não é ainda a nossa resposta, mas é o primeiro passo para ela. Qual é a nossa pergunta? Eu quero saber o número de mols presentes em 3,5 kg do composto. E aí está o detalhe, lembrando mais uma vez, cuidado com as unidades de medida. Existe um padrão de unidades que precisa ser seguido. No nosso caso aqui, o que é que acontece? A massa molar é medida em grama por mol.
Se a massa do composto que ele deu lá em cima está em quilograma, eu preciso converter isso, eu preciso transformar. Então, antes de mais nada, vamos pegar isso aqui, ó. Como é que a gente transforma de quilograma para grama? Eu vou multiplicar por 1000. Sendo assim, a massa do meu composto fica 3.500 gramas. Pronto. Feito isso, mesmo procedimento que nós fizemos já nas questões anteriores, vamos montar a regrinha de 3. 200 gramas do meu composto equivale a 1 mol. A massa que nós temos, 3.500 gramas, vai equivaler a X. Faz aqui meios pelos extremos. Vou passar aqui o traço de novo, para não confundir. Vai ficar o quê? 200, que multiplica o meu X, vai ser igual a 3.500. Isolando o X, fica o quê? 3.500 dividido por 200. Ó, macetezinho, posso cortar aqui. 35 dividido por 2 dá exatamente 17,5 mols. Resultado final da nossa questão. Que no caso equivale, não equivale a nada porque não tem alternativa. Não é uma questão aberta, é uma questão discursiva. Beleza? Pronto, mais uma questãozinha aí tranquila. Certo, pessoal? Como o Mário, né, e quem foi mais? E o Vitor pediram para falar mais de constante de Avogadro. Eu estou vendo que o tempo de vídeo ainda está razoável. Vou tentar fazer rapidinho mais um exemplo utilizando a constante de Avogadro. Dessa vez tentando até utilizar uma das grandezas com as quais nós trabalhamos, só que ela não apareceu muito nas dúvidas, certo? Que é qual que é o volume molar. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma questão envolvendo essas duas coisas. Então, muito bem. Ó, um exemplo aqui complementar seria o seguinte. Presta atenção. Vamos supor que em um determinado balão muito bem desenhado, né, nós tenhamos 122 litros, 112 litros de um determinado gás. Não importa qual seja o gás, certo? 112 litros de um determinado gás. Beleza? E eu quero saber de vocês o seguinte. Considerando que esse gás está contido nas CNTP, considerando que esse gás está contido nas CNTP, quantas moléculas eu tenho dentro do meu balão? Beleza? Repito. A pergunta é, eu tenho um balão de 112 litros de capacidade, ou que está contendo 112 litros de um gás qualquer. Bom, a próxima situação é, considerando que esse gás está nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, qual é o número de moléculas contidas dentro do meu balão? Como nós mencionamos, sempre que eu falo de CNTP, eu tenho o quê? Eu tenho um padrão de unidades para pressão, temperatura, quantidade de matéria e, consequentemente, volume. Nas CNTP, o que é que acontece? Nós consideramos sempre um volume de 22,4 litros. Para quê? Para 1 mol. Daí o nome volume molar. Tá certo? E aí, voltando para a questão, como é que eu vou resolver isso então? Bem,
eu tenho o volume molar, quero o número de moléculas, então agora ficou fácil. Presta atenção, se 22,4 litros equivale a 1 mol na CNTP, é plausível de se pensar que isso é equivalente também a 6 vezes 10 elevado a 23, no nosso caso, moléculas. Perceba que eu fiz aqui uma conexão entre volume mol e constante. Mas, por esse mol eu vou usar para quê na questão? Na prática, para nada. Porque a minha pergunta é meramente o seguinte, eu tenho 112 litros. Eu quero saber o número de moléculas. E pronto, e acabou-se. Beleza? Então esse mol aqui, como eu havia dito, ele pode até sair daqui, ó. Ele é apenas um ponto de conexão entre a grandeza inicial e o ponto final da coisa. Beleza? Agora vamos fazer aqui, ó, meios pelos extremos. Vai ficar 22,4, que multiplica o meu x. Então vou botar aqui o x destacado. Isso tudo igual a 112, que multiplica a constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Vamos vir aqui para cima, para não ficar muito apertado de resolver. Bem, nesse ponto ali, o que é que a maioria de vocês faria? Ou pelo menos, se não a maioria, mas uma boa parcela. Vocês já iam sair multiplicando os troços tudo. Muito bem. Eu já mencionei para vocês em aulas anteriores, vão com calma na hora de fazer as contas. Por quê? Porque, pessoal, você consegue muitas das vezes simplificar os números. Então aqui, ó, x, será que dá para simplificar alguma coisa aqui? Vai ser igual a 112, que multiplica a constante, e ambos são divididos por 22,4 litros. Né? Tranquilo. E agora o que é que eu posso fazer? Bem, repito, você pode fazer a multiplicação aqui, direto, de boa. Ou então você pode parar para ver se dá para simplificar alguma coisa. Eu acho que esses dois números dá para simplificar. Como é que eu vou saber que dá para simplificar ou não? Vamos fazer aqui uma conta. Será que dá para dividir esse por esse? Vamos lá. 112 dividido por 22,4. Tira a vírgula daqui, bota um zero aqui. Fica 1120 dividido por 224. Qual número será que dava aqui? Vamos tentar um 5. 224 vezes o 5. Será que dá? 20, vão 2, 10, 12, vai 1, 10 com 1, 11, certinho. Então, ó, dá para pegar esses dois e simplesmente deixar só o número 5. Eu simplifiquei, beleza? E repito, para quem faz prova de vestibular, tentar simplificar as coisas é sempre bom, né? Então vai ficar x igual a 5, que é o resultado dessa simplificação, vezes o 6 vezes 10 elevado a 23. Resultado da história vai ficar 5 vezes 6, 30. Vai ficar 30 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Convertendo em notação científica, já falei para vocês que tem questão que chama para notação, fica o quê? Eu tenho que deslocar a vírgula para lá, então fica 3,0 vezes 10. Como a minha vírgula andou para a esquerda, sobe um número aqui, elevado a 24. Qualquer um dos dois valores está correto, sendo que o segundo valor está em notação científica. Certo? Então, para quem está com dúvida em constante de Avogadro, lembra o que eu disse, você tem que observar essa questão, fala do que a constante faz referência. Átomo, molécula ou íon. Tá certo, pessoal? Então eu vou encerrar a aula por aqui, a gente já está com meia hora de aula. Obrigado pela atenção, espero ter atendido a todos e até a próxima, se Deus quiser.